Marcos 13, nós temos a descrição do próprio Jesus de como vai ser a grande tribulação, que muita gente pensa que a igreja não vai passar, mas se você ler Marcos 13 e Mateus 24, você vai ver que sim, a igreja passa por aqui, mas não é sobre isso que eu quero tocar, isso é assunto para outro vídeo, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, a gente faz um chimarrão outro dia e grava um vídeo sobre isso outro dia. Eu quero falar contigo a respeito do finalzinho desse capítulo, mas antes, roda a vinheta. Yeah. Yeah. Saudações cristocêntricas, meu nome é Caleb Vargas, você está no Crentinho Básico, esse canal de crentes que não surpreendem ninguém com sua teologia, mas a gente não quer ser pego sonolento, você já vai entender, tá? Eu quero compartilhar com você aqui, ó, a partir do verso 32, o texto que diz o seguinte: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá este tempo. É como um homem que sai de viagem. Ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer, se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhes digo a todos: vigiem, tá? O que é importante? É importante você ir no link igreja.live comprar uma camiseta lá, porque você vai estar vestindo a marca igreja, tá? Tem um login aqui, ó, é literalmente escrito igreja. Então, se você é uma pessoa que não se envergonha do evangelho, vai lá e compra uma camiseta. É com a reserva, qualidade reserva. Eu já lavei as minhas 40, 50 vezes, está impecável. Absolute Black, tá? E tem um ponto, tá? Além de ser muita qualidade, ser muito bom e muito barato, você ainda vai estar ajudando o nosso ministério a continuar. Se você acha que o Crentinho Básico é uma bênção na tua vida, se esse trabalho é uma bênção, se nós somos pessoas que trabalham para o reino, abençoa a nossa vida também, tá? Lá você consegue comprar uma camiseta boa, barata, que chega rápido, é garantia de qualidade, você pode parcelar. Se você comprar ali 3 ou 4 camisetas, você consegue ganhar até frete grátis, tá? Então, e tem uma linha nova de inverno chegando muito em breve, se Deus nos permitir. Então, abençoa a nossa vida lá, você vai ajudar esse ministério a continuar e eu a comprar um microfone melhor, tá? Então, o que acontece aqui, gente? Curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative a notificação. Beleza, vai comentando conforme o vídeo. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Então, Jesus ele já começa dizendo, ó, o tempo do fim, ele é um mistério no sentido de quando vai ser. É certo que haverão alguns sinais, ele até fala sobre o sinal da figueira, tá? Que a gente consegue observar sinais de quando isso vai acontecer. Mas é impreciso quando e que hora, que dia e que hora, tá? E ele segue dizendo, quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem os filhos, senão o Pai. Fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. Então, fiquem alerta. E o ponto que eu quero trabalhar principalmente é a partir do verso 34, ó. É como um homem que sai de viagem, ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. E aqui é o ponto, tá? Ele fala, olha só, ele fala 4 horários. À tarde, olha só, à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo, que é ali pelas 4 da manhã, e ao amanhecer, que é 6 da manhã, tá? Ou seja, a qualquer momento, literalmente, 24 horas por dia, você deve vigiar. E ele segue, se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. Percebe que tem uma problemática aqui? Cara, se eu preciso ficar vigilante, 24 horas por dia, em que momento eu descanso? Em que momento eu durmo? Se eu não posso dormir, se eu não posso ser encontrado dormindo, mas esse senhor pode voltar tanto à tarde quanto à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se eu não posso dormir, como é que eu vou viver? E aqui que está um ponto. Aqui não está se referindo a dormir de forma fisiológica, não está falando sobre você deitar a sua cabeça física no travesseiro e dormir fisicamente. Não. Ele está falando sobre estar preparado, estar distraído. E o ponto principal aqui é o seguinte,
Imagina o seguinte, tá, estou cansado, eu sou um cara que eu preciso dormir, eu sinto muito sono e eu não tenho dormido conforme eu gostaria, eu estou dormindo bem menos do que eu gostaria, tá? Mas o ponto que o texto traz aqui é o seguinte, Caleb, vai dormir? Antes de dormir você precisa lembrar, Cristo está às portas. E se você acordar às 2 da manhã para fazer aquele xixizinho porque tomou muito chimarrão, qual é a certeza que tu precisa ter ao abrir os olhos às 2, 3 da manhã, 1 da manhã, meia-noite? Cristo está às portas. E depois que eu estiver fazendo meu xixizinho e eu voltar para a cama e voltar a adormecer, Cristo está às portas. E ao amanhecer, quando eu levantar para ir para o trabalho, Cristo está às portas. E de manhã, indo para o trabalho de ônibus ou de carro, de trem, de avião, de helicóptero, de asa delta, de máquina do tempo, Cristo está às portas. Essa precisa ser a nossa certeza 24 horas por dia. Não se deixe apanhar distraído. Não viva. O texto ele é muito claro. Não viva como se Cristo não estivesse às portas. Não viva desatento. Percebe que os servos receberam tarefas e o porteiro está ali observando, vigiando. Ou seja, o porteiro vai dar o berro, ó, pum, tá vindo. Pregador, ó, tá vindo. Então, os servos estão sempre atentos. É no sentido, quer descansar, descanse, mas não descanse profundamente, tá? É aquele lance, durma de botas, durma de tênis, porque a qualquer momento tu vai ter que levantar e correr para a porta, porque o Senhor está às portas, entendeu? Então, não se deixe pegar dormindo. No seu trabalho, não tenha conversas tolas, conversas inúteis, conversas promíscuas, conversas imorais, conversas pagãs, como se o Senhor não estivesse às portas. Não espere o culto do final de semana, porque o culto do final de semana pode estar um dia depois da tua morte. Talvez o culto seja domingo e você morra no sábado. Talvez você morra num acidente de trânsito indo para o culto. E aí? Vai esperar o culto para ver se Cristo está às portas? Não, né, meu querido irmãozinho, animalzinho. Você precisa entender que Cristo está às portas, cara. Cristo está às portas. Não os encontre dormindo. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. Ah, Caleb, mas tu não é pós-tribulacionista, não tem como Jesus vir de repente. Só que teu coração não dá sinal de que vai parar, né? Não dá. Teu rim, ele pode querer entrar em greve. E o SUS pode não querer te atender hoje, com a urgência que tu merece ser atendido. E talvez você receba muito antes de mim, muito antes de qualquer outra pessoa, o Cristo nas portas. Tá? Cristo está às portas e é urgente. Que você viva todos os seus dias com a urgência de um Messias que está chegando, um Messias que está vindo. Nós teremos a tribulação, sim, na minha leitura, talvez você não concorde. Esse não é o assunto da discussão. O que pós-tribulacionistas e pré-tribulacionistas e mesotribulacionistas acreditam, de igual modo, é que Cristo está às portas, tá? E que nós devemos vigiar e orar. Jesus no Getsemane, ele pede para que Pedro, Tiago e João vigiem com ele. Ele passou a noite inteira dizendo: é importante que o Filho do Homem seja entregue na mão dos mestres da lei e seja morto. Vigiem. Ele falou a noite inteira que ele ia ser morto, ele falou a noite inteira que ele seria entregue, ele falou a noite inteira que seria traído. João 17, que é a última ceia, Jesus ora publicamente, ele fala sobre ser morto, ele fala sobre ser traído. E eles sabiam disso. E eles vão para o Getsemane com Cristo, e Cristo ele falou: vigiem comigo. E eles não vigiaram, foram pegos dormindo 2 vezes, 3 vezes foram pegos dormindo. Ou seja, eles sabiam que era iminente um problema. Eles sabiam que algo era iminente e mesmo assim descansaram. Isso o crente não pode fazer. Eles simplesmente não conseguiram vigiar. E Jesus fala: cara, eu pedi para vocês orarem comigo, para vocês vigiarem comigo, intercederem comigo por 1 hora. Vocês não são capazes de fazer isso. Então não seja Pedro, Tiago e João, não no barquinho, mas no Getsemane, dormindo, quando deveriam vigiar, porque é iminente. Da mesma forma que ali era iminente que os soldados viessem a mando de Caifás para prender e matar Jesus, hoje é iminente para nós o retorno, a volta de Cristo glorificado nas alturas, exaltado à direita de Deus, eternamente. É iminente a volta do nosso Senhor, tá? Você crendo ou não. Você não precisa acreditar em Cristo para Ele voltar para ti. Todos, cristãos ou não cristãos, um dia terão que prestar contas. Um dia verão Cristo glorificado nas alturas, à destra de Deus.
com todos os seus santos anjos buscando a sua igreja, tá? Então, fica atento, cara. Não espera o porteiro gritar para tu botar a bota no pé. Não, dorme de bota no pé. Se prepara, fica atento, não se distraia, não viva indiferente ao evangelho. Não viva como se Cristo fosse voltar daqui 1000 anos, porque, cara, a nossa vida, ela termina no fim da linha para nós. Não há segunda chance. Lembra da parábola do rico e do Lázaro? O Lázaro, ele morre e vai para o seio de Abraão. O rico, ele vai para o tormento. Não é o inferno, é o tormento até que o julgamento seja feito e ele de fato seja jogado no inferno, tá? E o rico, ele fala assim: Senhor, me permita que volte para avisar os meus irmãos. Não tem segunda chance. Ou seja, aquele cara, ele falou assim, ó, da mesma forma que eu vivi, morri e vim para cá, os meus irmãos estão vivendo lá. Ou seja, se ninguém avisar eles, eles vão morrer e vão vir para cá também, tá? E é isso que não pode acontecer contigo. Tu não pode achar que tu vai morrer e tu vai ter uma segunda chance para trocar uma ideia. Bah, Jesus, é o seguinte, eu sei que eu fui um lixo na tua presença, eu sei que eu não fui um bom cristão, eu sei que eu fui servo mau, eu sei que eu não te aceitei como rei, eu sei que eu não estava vigilante, eu sei que eu não estava atento, mas o senhor tem que entender também que eu estava trabalhando demais. O senhor tem que entender também que a parcela do meu Onix 1.6 é muito alta, eu precisava fazer hora extra, eu não tive tempo para ser um bom cristão dentro do meu lar e educar meus filhos e ser um bom marido e ser um bom cristão, um bom servo, eu não tive tempo para te amar, Jesus. O senhor tem que entender também que eu estava muito atarefado com as minhas contas. A fornecedora, a concessionária de energia, ela não entende que eu sou crente e que eu tenho que ter meu tempo de oração, meu tempo de leitura bíblica. Não, eles querem que eu pague e meu custo de vida é muito alto. Me perdoa. Não tem perdão, cara. Não tem perdão. No momento que tu fechar o olho, não tem mais perdão. O tempo de aceitar Cristo é hoje. O tempo de se arrepender dos seus pecados é hoje. Porque o amanhã é uma ilusão. O ser humano só tem o hoje. Só tem o hoje. O passado não existe mais, não tem como remediar, tá? É uma coisa que você precisa entender. Paulo, ele matou cristãos, tá? A Bíblia não apresenta ele como assassino, mas ele matou cristãos, ele feriu cristãos, ele feriu pessoas dentro da sua ignorância. E quando ele se arrependeu desses pecados, nenhum dos que ele matou ressuscitou. Por quê? Porque o mal cometido está lá. O pecado foi perdoado, mas as pessoas continuaram mortas. O pecado foi perdoado, mas o dano continuou lá, tá? A punição não vai vir, mas a consequência está ali. Então, fique muito esperto, vigie, não viva como se Cristo não estivesse às portas, porque se você fizer isso, você está sendo tolo, você está sendo um completo ignorante. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. Digo-lhes o que lhes digo a todos, vigiem. Então a mensagem de hoje é essa, vigiem, tá bom? Amo a tua vida, espero que ele tenha sido edificante na tua vida. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo com tantos quanto puder. Não esqueça de orar e pedir perdão pelos seus pecados, tá? Dê nome aos bois. Não seja um completo idiota de chegar diante de Jesus. Jesus, perdoa todos os meus pecados. Que todos os pecados? Quais os pecados? Como é que tu vai te arrepender de algo que tu não dá nome? Então, confissão de pecados é importante, tá? Forte abraço. Não cometa o pecado de não comprar uma camiseta do igreja.life. Não cometa o pecado de não ajudar esse canal a crescer, tá? Forte abraço, amo tua vida. Tchau. Fui.